Por isso que é importante logo a gente fazer uma diferença entre processo e processo. Essa diferença é muito importante. Eu já começo logo dizendo, porque é o seguinte: quando nós utilizamos a palavra processo, nós temos aquilo que a gente fala é aquilo que reflete na nossa mente. E o que reflete na nossa mente é o que a gente fala, não é? Quando nós falamos a palavra processo e utilizamos essa expressão de forma diária, quem é da área do direito sabe como é, nós imaginamos, nossa imagem, nossa mente, aliás, remete de imediato para uma imagem de uma quantidade de processos numa prateleira, num birô, quando se tratava de processo físico, né? Quando se trata agora de como nós estamos nos habituando já a tratar de processo de forma virtual, então é como se fosse uma quantidade de processos dentro dos computadores, vamos dizer assim. Essa é a ideia comum, essa é a expressão que se utiliza comumente para processo e, infelizmente, não vai se mudar isso. Todo mundo chama isso de processo. Só que ali não é processo. Ali é um caderno de documentos. Apenas eu coloco isso. Eu sei que ninguém vai mudar isso, não. Não vai adiantar a gente chegar e dizer no cartório: me dê aí minha pasta de documento número 84, 32, 29, 45, 2000, não sei o que lá. Não, não vai adiantar, porque aí o funcionário do cartório vai dizer: esse advogado, esse estagiário, essa pessoa deve estar totalmente louca. Porque, no mínimo que eles vão dizer é isso. Só que isso é a forma correta. Mas essa é a forma que nós entendemos, achamos que é processo. Então, esse processo aí não é processo, é caderno processual, é uma pasta de documentos. É uma pasta numerada com os documentos de fulano versus cicrano, beltrano versus cicrano e assim por diante. Ou, como utiliza-se no Brasil muitas entre autor e réu, fulano contra cicrano, fulano autor, cicrano réu, essa linguagem que se utiliza no foro, né? E o outro é processo. Processo agora como ciência, como um conjunto de linguagem destinada ao conhecimento de uma determinada área, aqui especificamente nossa, do direito, né? Nós sabemos que as ciências são compostas de conceitos abstratos, classificações, características, peculiaridades, idiosincrasias de cada área de conhecimento. Isso é na medicina, na engenharia, no direito, na filosofia, na história, por aí afora. Pois bem, nós vamos estudar aqui, logicamente, a parte da ciência do direito, a ciência processual, certo? Isso é o que é importante a gente saber. Lógico que nós vamos, muitas das vezes, nos referirmos a processo como caderno processual. Eu vou procurar sempre, quando utilizar a expressão, utilizar explicando a que ela se dirige, porque no direito a linguagem é tudo. Eu acho que toda forma de comunicar, a linguagem é tudo. Aliás, a própria forma de viver sem linguagem fica difícil, né? E no direito, muito mais, né? Nós temos que ter a questão da precisão terminológica e de sentido das palavras aplicadas à nossa área de ciência, à nossa área de conhecimento, que é o direito. E o processo dentro do direito tem também uma linguagem própria. Nós vamos utilizar agora, mesmo sendo em processo civil, nós vamos utilizar uma linguagem um pouco diferente do processo civil voltado ao processo individual, certo? E lógico que é preciso também que a gente se habitue a usar, utilizar e viciar nossa mente nessa nova linguagem,
porque tem uma linguagem que diferencia bastante, mesmo do processo civil comum. E, logicamente, nós utilizamos aí, sei lá, 80% ou mais da linguagem do processo comum que se aplica aqui também. Bom, então, processo civil, subdivisão. Processo civil na defesa dos direitos individuais, processo civil na defesa dos direitos coletivos. Porque esses dois ramos de processo têm como objeto exatamente o direito individual para o processo que vocês já conhecem. Todo o processo que vocês viram foi voltado exclusivamente para a defesa de direitos individuais. Todo o processo que nós vamos ver agora é voltado para a defesa de direitos coletivos, certo? Então, essa parte é muito importante, é interessante a gente já se situar. Como vocês já conhecem, eu vou só aqui relembrar, mas é um relembrar que vai ter muita importância para nosso curso desse semestre, né? Que é trabalhar o processo dentro da chamada trilogia dos elementos da demanda. Vamos chamar assim aí para dar uma denominação ao que a gente chama nas relações jurídicas elementos que compõem a relação jurídica, e aqui, como é processo, elementos que compõem a demanda. Quais são os elementos que compõem a demanda? Os elementos que compõem a demanda são sujeitos, objeto e forma. Vamos trabalhar tudo que eu falar aqui até a última aula, e o último minuto de aula vai ser exatamente sobre esses elementos da demanda. Tudo que vai ser explicado vai ser trabalhado sempre voltado para essa questão desses elementos da demanda. Você pega o Código de Processo Civil com 1.070 e tantos artigos, esses 1.070 e tantos artigos, todos 1.070 e tantos, eles trabalham com esses três elementos. Se você pegar todos os códigos de processos civis do mundo, eu digo da Terra só, porque o mundo, por enquanto, ainda se limita aqui só a Terra, muito pouco conhecimento nosso ainda, mas o chamado do mundo aí. Então, todos os processos do mundo, todos os códigos do mundo, eles só trabalham esses três elementos. Qualquer um. Agora, se você pegar também as relações jurídicas de direito material, todas as relações jurídicas de direito material, todas sem exceção, também são trabalhadas sobre essa base desses elementos da relação jurídica, sujeito, objeto e forma. Então, isso daí já facilita um pouco a gente compreender as coisas. E se a gente trabalhar aquela matéria que nós estamos destinados a conhecê-la, já voltado para essa ideia, as coisas facilitam bastante. Facilitam bastante, porque a gente já vai se situando dentro de determinada contextualização de cada coisa. Nós estamos falando de sujeito, estamos falando de objeto, estamos falando da forma, etc. Os textos legais, eles às vezes cuidam só do objeto, às vezes cuidam só do sujeito, às vezes cuidam só da forma, às vezes cuida de dois, do sujeito e do objeto, às vezes cuida do sujeito e da forma, às vezes os três juntos. Então, as normas jurídicas, as regras, as normas jurídicas disciplinadoras da matéria, elas sempre são trabalhadas dessa forma, e depende muito de cada norma, de cada regra que a gente vai analisando, estudando, conhecendo, tomando conhecimento a respeito delas, certo? Bom, essa informação aí, logo, para a gente saber o que vai trabalhar, né? Depois a gente vai voltar para esse assunto, mas vamos agora para coisas importantes para a nossa matéria. Primeiro, eu tenho um texto aí distribuído para vocês, né? Bom, para vocês que eu digo assim, eu acho que foi posto no grupo, foi posto no... Está no cigarro. Está no cigarro, né? Um roteiro, o roteiro que é
esse primeiro roteiro chamado de tutela dos interesses difusos e coletivos, certo? Essa tutela, esse primeiro roteiro, ele, na realidade, ele tem uma primeira parte aqui que nós vamos ver, que diz respeito à estrutura da matéria que nós vamos trabalhar. E depois ele já começa, lá depois do meio do roteiro em diante, aí, depois da bibliografia, aí já começa a ser trabalhado o início da matéria em si, tá certo? Nesse roteiro aí. Vou distribuir para vocês, principalmente nessa primeira fase, muitos roteiros de aula que não que estão à disposição, se quiserem, já estão num site de Prof. Barros, profbarros.adv.br, tá certo? Os roteiros que existem estão lá nesse site, exatamente com o título de roteiros, que é para facilitar o acesso de todos lá nesse meu site, certo? E eles vão sendo passados para o SIGA e para a distribuição e no grupo, para que a gente possa acompanhá-los nas aulas. É importante ter esse roteiro em cada aula que vai se assistir, que com base nesses roteiros, tá certo? A matéria processo coletivo, primeiro, essa denominação e essa forma que nós vamos ver é quase que única da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Por quê? Porque nas faculdades ainda não tem, nos cursos de direito do Brasil inteiro, nos 1.700, não sei quantos cursos, sei lá quantos, 2.000, não sei quantos, não tem essa matéria, pelo menos, e principalmente da forma que ela é estruturada aqui para a universidade. E com essa denominação. Aqui na universidade é processo coletivo, e esse processo coletivo, se vocês olharem aí o roteiro, vocês vão ver, ele se subdivide em duas unidades, a unidade 1 e a unidade 2. Na unidade 1, é uma espécie de tentativa da gente fazer uma análise dentro de uma visão da teoria geral do processo coletivo, né? Uma teoria ou uma teoria específica para o processo coletivo. Do jeito que tem a teoria geral do processo, teoria geral do processo, lá no início da primeira matéria que vocês verem, processo, aqui nós temos uma teoria geral do processo coletivo, logicamente bem mais limitada, porque ela vai trabalhar só com aquelas questões que diferenciam da teoria geral do processo como um todo. Ok? Isso porque não sei se os professores estão dando teoria geral do processo, compreendendo as duas espécies de processo, o individual e o coletivo. A única obra que segue uma teoria geral de um processo, compreendendo o processo individual e coletivo, é a teoria geral do processo de Luiz Guilherme Marinoni. Teoria geral do processo de Luiz Guilherme Marinoni, esse livro, ele segue uma teoria geral do processo dentro de uma visão geral. Quem indica e segue muito a teoria geral do processo de Ada Pellegrini e outros autores, só voltado. Eles atualizaram algumas coisas, alguns temas, mas não tem uma abrangência completa do processo coletivo. Eles dão alguns conceitos, algumas ideias a respeito do processo coletivo, mas indica assim um novo rumo do processo, etc. Mas está longe de ter uma visão completa da teoria geral do processo coletivo. Então, aí fica com uma visão muito do processo individual. Quem estuda só por essa ou teoria geral do processo de Ada Pellegrini, ou de Ovidio Batista, tem um livro de teoria geral do processo também muito bom, mas todos eles voltados para o processo individual, certo? Essa teoria geral do processo que nós vamos trabalhar aqui é voltado só para o processo coletivo, para aqueles temas principais do processo coletivo, e principalmente dois temas essenciais dos chamados elementos da demanda, o sujeito e o objeto. Quando eu digo aí, quando eu falei de sujeito e objeto, o primeiro objeto de qualquer área da ciência, de qualquer compartimento dessa área da ciência, minha gente,
ele é o definidor, identificador, caracterizador daquele instituto jurídico. O objeto é que identifica o instituto jurídico. Do mesmo jeito que vocês viram lá em contrato, o professor deve ter dito também que o objeto do contrato é que identifica o contrato. Se vocês pegarem, algum professor se já falou de um tipo de contrato de uma empresa ou de uma sociedade civil, o que for, aí diz o objeto do contrato é quem define a espécie de contrato, de espécie de pessoa jurídica e assim por diante. Então, aqui em processo também, isso é trabalhado dessa forma para facilitar e a gente ter aí um mínimo de unidade de ideias, embora com institutos que são realmente diferentes, mas pelo menos a linguagem a gente utiliza uma linguagem que não é estranha. Não é? Bom, então esse processo coletivo que nós vamos estudar, essa primeira unidade é exatamente essa visão da teoria geral, mais voltada para a questão do objeto do processo coletivo como um todo, e dos sujeitos do processo coletivo, certo? Principalmente isso. E a forma sempre é uma obediência ao processo individual, mas conta também algumas peculiaridades que nós vamos ver, tá? E principalmente a forma no que diz respeito ao processo como ciência, né? O instrumento processual individual e coletivo, ele não tem diferença nenhuma do instrumento processual de um direito individual para um direito coletivo. Você bota dois processos físicos em cima de uma mesa, um processo de direito individual e outro de processo coletivo, você não vai fazer distinção nenhuma, todos os dois são iguais. Isso significa dizer que ali nós não temos dois processos distintos, nós temos duas partes de documentos distintos. Essa aqui é a realidade, certo? Então, você tem duas pastas de documentos. Essa é a realidade. E se você fizer essa separação também eletronicamente, é a mesma coisa. Não vai ter diferença nenhuma de um para o outro, certo? Então, na parte instrumental, não tem diferença nenhuma. Nós vamos ver a diferença na parte técnica científica, né? Porque aí vem a questão dos conceitos abstratos, das ideias a respeito dessa modalidade de conhecimento, desse tipo, dessa espécie de conhecimento. Ok? Muito bem. Agora, a segunda unidade desse processo, dessa espécie de processo, né? A segunda unidade aqui, aí nós temos o que se chama, denomina-se de ações coletivas em espécie. Né? Ações coletivas em espécie. Essas ações coletivas em espécie são o quê? Ações coletivas do Código do Consumidor, ação civil pública, ação popular, mandado de segurança coletiva, ação de improbidade administrativa, as ações de controle de constitucionalidade concentrada, ação direta de inconstitucionalidade por ato omissivo, ação direta de inconstitucionalidade por ato omissivo, ação declaratória de constitucionalidade, arguição de descumprimento de preceito fundamental, a ação de anticorrupção das empresas, ação de improbidade administrativa, ação de mandado de injunção, ações em matéria eleitorais que se caracterizam como coletivas também. Então, nós temos aí esse campo riquíssimo, certo? De ações coletivas já existentes no sistema jurídico brasileiro, certo? Porque essa também é uma ideia, uma concepção interessante, que nós não temos um código de processo coletivo. O que é que nós temos? Nós temos vários códigos de processo coletivo. Esse aqui é o dilema. Por quê? Porque nós temos ainda um processo fragmentado através de diversas espécies de ações, e para cada uma dessas ações existe uma lei específica que trata dessa espécie de ação. O conjunto é que forma o processo coletivo, e é esse conjunto que nós vamos trabalhar no primeiro momento. No primeiro momento, nós vamos trabalhar uma espécie de condensação desse conjunto para a gente ter uma ideia geral, porque no direito, como em toda a área de ciência, acredito, mas eu digo isso com muita tranquilidade com relação ao direito, nós precisamos ter duas visões
não é aquelas visões, são visões mais ou menos materiais da coisa, mas são assim visões muito do além, não, mas às vezes talvez até precise buscar, são visões bem materiais. Nós temos que ter uma visão macro, certo? Uma visão micro. E nós só vamos entender um assunto quando a gente tiver essas duas perspectivas. Nós olharmos a coisa sob essas duas perspectivas. Ninguém compreende uma interpretação da norma de forma isolada se não tiver uma visão macro daquele assunto. Ninguém compreende e nem interpreta-se uma questão individual, concreta, se não tiver. Ninguém consegue entender uma visão concreta de algo se não for com a visão do geral e no sentido contrário, nós não vamos conseguir, pelo geral, compreender as coisas, todas as coisas individuais. Então, é preciso que haja essa reciprocidade de conhecimento sobre uma visão macro e uma visão micro. Bom, essa forma aí, que eu estou todo explicando aqui, tentando explicar, é exatamente a forma que nós temos na nossa universidade, com essa denominação de processo coletivo. Essa não é a forma que tem nas outras faculdades, nos cursos de direito. No Brasil afora, pode ir para a USP de São Paulo, PUC, pode ir para a UNB de Brasília. Bom é que as pessoas não acreditam que um professor do Rio Grande do Norte fala uma coisa e você acredita, né? Uma vez foi interessante, até uns 2 semestres atrás, ou 3, ainda era presencial. Então já faz uns 3 ou 4 semestres. Faz uns 2 anos. Uma aluna começou essa matéria aqui na Federal. E no meio do curso teve que se mudar para Brasília. Conseguiu ir para a UNB. Aí quando chegou lá, foi fazer a matrícula das matérias que estava cursando, não tinha processo coletivo. E aí ela falou com a universidade, com os professores, tudo, para terminar a matéria aqui, porque não tinha lá essa matéria. Aí ela disse, professor, eu vou dizer uma coisa ao senhor, vou falar bem sério. Quando o senhor falou isso, eu achava que era exagero. Eu digo, uma UNB não tem essa matéria. Pois é. E não tem, professor. Realmente, não tem em lugar nenhum. Aí lá, aí vieram, e que matéria é essa? Como é que... Por quê? Porque nessas outras universidades, o que eles têm é o seguinte, eles têm, às vezes, esses procedimentos que nós vimos aí, da parte especial das leis ou das ações especiais coletivas, às vezes como processo, como na parte de processo ou procedimentos especiais. Imagina, trabalhado com procedimentos especiais. Às vezes com a denominação de processo coletivo, ou processo constitucional, tutelas constitucionais, defesa de direitos constitucionais, instrumentos constitucionais, tem várias outras denominações. Mas não é também mesmo nesses lugares que tem. Aí estuda-se o quê? A questão das ações individualmente. Fica-se sem a visão macro. Aí você conhece mais ou menos aquelas espécies de ações, mas você não tem, às vezes, para chegar a um denominador comum de que aquele conjunto de ações que você estudou compõe uma teoria geral, e dentro de uma visão de uma teoria geral eu teria muito mais facilidade para entender um sujeito de uma ação civil pública, de uma ação de improbidade, disso, daquilo, aquilo, outro, de entender o objeto de uma e de outra, do que sem essa visão. E não tem essa visão. E aí, quem estuda nessas matérias, logicamente, se perde muito em muita coisa, porque só vai perceber isso quando termina o curso, lá na frente, se ele se dedicar a estudar isso. Esse é um detalhe. Agora, é uma matéria complicada porque é uma matéria que está na ordem do dia. Todas as ações que a gente estuda aqui, se você pegar todo e qualquer jornal, até a Folha de Olho d'Água do Borges, se vocês pegarem, a Folha da Tarde, a Folha da Manhã, porque lá é tanta notícia que tem assim. Você pega aí a Folha da Tarde, a Folha da Manhã, e você vai
verificar que tem um assunto relativo a alguma coisa dessa matéria que a gente vai estudar. Então, esse é o problema. O problema é por quê? Porque tem essas notícias e, logicamente, essas notícias não têm nada a ver com a questão científica, a questão disso, daquilo, aquilo outro. Certo? E aí foge muito entre o que é dito na imprensa, que a gente vê, que a gente sabe como é, e aquela coisa toda, e contraria muito a nossa, e deixa a gente assim meio embaralhado. Mas aí a finalidade aqui é exatamente pôr as coisas nos devidos lugares para que vocês depois possam ler um jornal, uma revista, uma notícia e saber que ali não tem uma palavra dita de forma correta. Não tem uma frase que se aproveite. Isso já é o supra-sumo da beleza da coisa, né? Quando a gente sabe das coisas. É, por isso é que eu quero também dizer que nós vamos estudar uma matéria científica, direito. Direito. Nós vamos estudar o direito numa visão dogmática, porque nós já estamos dentro do aliás, vocês já estão querendo sair, então, não estão nem no meio do caminho, já estão na reta final da chegada, e todo mundo já quer terminar logo esse negócio. Então, nós vamos ter que uma visão aqui dogmática, minha gente. Uma visão dogmática da ciência do direito. Ela pode ser vista como uma questão zetética quando a gente estuda história do direito, filosofia do direito, sociologia jurídica, etc. Aí é uma visão zetética e você faz os questionamentos que quiser. Só que quando chega na parte da dogmática jurídica, as coisas são bem diferentes. Certo? As coisas já estão mais ou menos construídas, feitas, assim, em termos de tão postas. Dogmática, porque nós vamos partir de dogmas. Dogmas é o quê? O direito posto. Os dogmas, o que é a visão dogmática do direito? É a gente trabalhar com o direito posto. Certo? Trabalhar com o direito posto e compreender, entender, interpretar, trabalhar esse direito posto. Certo? Nós podemos chegar até as conclusões, afinal, dizer, bom, agora que eu entendi, concordo muito com isso, não. Agora, o fato de você não concordar, isso não significa dizer que a norma, a interpretação, a compreensão que você tem, não tem validade, não tem credibilidade. Tem, do mesmo jeito, certo? Que eu goste ou não goste, que eu aceite ou não aceite. Agora, eu posso trabalhar a mudança disso. Só não é pela interpretação, nem pela aplicação para o aplicador do direito. É por outros caminhos, certo? Quando a gente interpreta e chega com... Não é também antes de eu interpretar, antes de eu conhecer, que também isso é muito... Eu já tenho uma opinião firmada. Aliás, essa é a parte mais rica hoje, né? As pessoas já têm uma opinião firmada sem nem saber. Ou não tem opinião e é conduzido. Porque fulano é contra, eu sou contra. Porque fulano é a favor, eu sou a favor. E não sabe por que é o contra, nem por que é a favor, nem porque nem está ali, nem está dizendo aquilo. Então, nós estamos vivendo esse momento também. Isso toda a vida existiu, mas não era com tanta intensidade como é hoje. E eu estou avisando aqui, porque hoje, para o professor, é até difícil, complicado explicar as coisas. Olha, mas eu estou falando aqui dentro de uma visão dogmática do direito, é um direito posto, nós vamos ter que estudar o direito posto. Por isso que é o seguinte, nós temos que estudar o direito aqui exatamente sob duas perspectivas. A ciência do direito, que é o que nós vamos estudar, tá certo? Tendo como objeto dessa ciência o direito posto. E aí, se vocês tiverem oportunidade de ter, não sei se vocês já pagaram direito tributário, eu acho que ainda não, mas como vocês vão pagar direito tributário, vai ser indicado um autor muito bom, que é Paulo de Barros Carvalho, certo? É um dos maiores tributaristas do Brasil, se não o maior, né? Paulo de Barros Carvalho
curso de Direito Tributário. Nesse curso de Direito Tributário, o capítulo 1, se vocês puderem obter esse capítulo 1, certo? Ele é muito interessante. E olha aqui o seguinte, eu vou ler aqui um trechozinho, porque é tão importante, e esse trechozinho já diz alguma coisa. Muita diferença existe entre a realidade do direito positivo, olha, e a ciência do direito. Aquilo que eu terminei de falar agora. São dois mundos que não se confundem, apresentando peculiaridades tais que nos levam a uma consideração própria e exclusiva. São dois corpos de linguagem, dois discursos linguísticos, cada qual portador de um tipo de organização lógica e de funções semânticas e pragmáticas diversas. Só esse trechozinho para vocês terem uma ideia como esse capítulo é muito interessante, certo? Esse primeiro capítulo do curso de Direito Tributário de Paulo de Barros Carvalho. E é sob essa perspectiva que eu vou trabalhar. Por exemplo, nós vamos trabalhar muito aqui, muitos roteiros vão ser o próprio texto da lei. Nessa parte da teoria geral do processo, nós vamos ter muitos... Os roteiros são sempre roteiros que eu tive que construir, tá certo? Mas quando chegar na parte da unidade 2, a maioria dos roteiros vai ser o próprio texto da lei que está lá atualizado até no dia que a gente estiver dando a matéria. Né? Então, esse roteiro está atualizado no dia que eu abro, inclusive, o texto do Planalto, porque se tiver havido mudança até aquele dia, a gente já vê essa mudança. Tá certo? Aí o que, que vai acontecer? Nós vamos trabalhar o texto da lei. Agora, texto da lei não é para que se esgote ali a análise. Chegar e fazer uma leitura e nessa leitura dizer, olha, a lei diz isso, é assim. Não, não é assim. Vai se trabalhar o texto da lei com já tendo-se, eu vou explicar o texto da lei todas as vezes, mas tendo-se uma visão do significado das coisas para a gente entender a leitura do texto da lei. Ou seja, nós vamos nos valermos da terminologia, da ciência jurídica, certo? Para trabalhar o texto da lei, porque, como está dito aí, são coisas bem diferentes. Muitas das vezes, os conceitos que estão postos e os signos que estão postos no texto da lei não se casa com a compreensão e a cientificação que se tem a respeito daquela matéria no campo científico para poder a gente aplicar. Por exemplo, quando se diz competência em matéria de processo, por exemplo, não é a mesma coisa de competência como uma pessoa muito competente para exercer uma função. Esse sentido aí é o sentido comum da palavra. Quando se fala em competência lá em matéria de processo, de direito, a visão e o sentido é totalmente diferente, certo? Então, é por isso que um leigo falando sobre direito é mesmo que está lendo em japonês, um texto qualquer, e você não sabe nada de japonês e está escutando ele falar. É a mesma coisa. Um leigo falando sobre um texto de lei, é, lendo e interpretando ou dizendo o que significa aquilo, é mais ou menos como se um japonês estivesse falando para mim, que eu não sei uma palavra em japonês, nem bom dia. Então, nem ele dizer o bom dia eu ia entender. Para mim é a mesma coisa, um leigo falando. E aí, nós vamos fazer muito esse teste com vocês. Me diga o que você entende desse texto, desse dispositivo de lei e tal. E aí, quando eu terminar e for explicar o texto legal, dentro de uma visão que a gente já tenha de compreensão através da ciência do direito sobre aquele tema, sobre aquela matéria, vocês vão ver a diferença de compreensão que isso passa a ter. Vamos ver como, às vezes, o texto diz quase nada sobre
um conhecimento que dá um livro de 500 páginas, e às vezes o texto condiz com a compreensão suficiente que se deve ter sobre a matéria, e às vezes diz demais que extrapola ou faz com que a gente compreenda que ele está dizendo coisa que não deve dizer. Então, são todas essas situações que se apresentam, e isso é o que deve ser passado para vocês numa seara do que? Do chamado da chamada graduação em qualquer área de ciência. Vocês não esperem nem de mim, nem dos outros professores, nem da universidade, que vocês vão sair daqui sabendo tudo de direito. Não pensem nisso, pelo amor de Deus, que vocês vão ter uma frustração muito grande. É melhor ir cortando logo essa frustração um pouquinho e logo se preparando o terreno. O que é que a universidade dá? A universidade dá duas coisas muito importantes. Muito importante. Isso é tudo. Ela dá. E duas coisas que eu poderia até traduzir numa palavra só. Ela dá habilitação. Ela dá só isso, habilitação. Mas eu vou desdobrar essa habilitação em duas espécies de habilitação. Uma é uma habilitação no campo prático, para você terminou a faculdade, você já pode fazer um concurso para a UAB, depois você faz o concurso para a UAB, você já pode fazer outros concursos, você tem um diploma de bacharel em Direito, você já tem uma habilitação para fazer um bocado de coisa que você não podia antes. Pronto, essa é uma habilitação. Chamamos de uma habilitação prática. A outra é uma habilitação teórica. Eu divido a habilitação em habilitação prática e habilitação teórica. Qual é a habilitação teórica? Ele dá condições de você ter adquirido técnica para estudar agora. Imagina. Ah, bom, professor, quer dizer que eu... Não, tudo que eu sei estudar aqui é muito pouco. É tão pouco que é quase insignificante, por mais que você estude. Mas, professor, eu estudo 12 horas por dia. É muito pouco. Quantas matérias? 5, 6? Eu fico 2 horinhas só para cada matéria? Você não está estudando, você está olhando, dando um passeio, só e de avião, tão rápido que se não olhar, já perde a paisagem que você está olhando. É muito pouco, muito pouco. Isso se você estudasse 12 horas por dia. Eu tenho uma dúvida, Troy, se vocês todos estudam. Essas 12 horas por dia. Mas vocês estudam. Olha, só as 4 horas que vocês passam assistindo aula. É, já dá 4 horas, só falta 8. Já dá 4 horas. Então, vocês estudam, eu sei que vocês estudam pelo menos um terço. Um terço desse tempo. Passa aí 4 horas assistindo aula. À noite nem dá tanto, de 7 às 10h30, né? Daí 3 horas e meia, 3 horas e 45 minutos, nem dá as 4 horas, mas vocês completam ali mais uns 15 minutos para ficar pelo menos 4 logo aí, para vocês terem uma ideia. Mas mesmo assim é muito pouco, minha gente. Então, o que a universidade dá no campo teórico? Habilitação para você depois estudar. E como é essa habilitação? Essa habilitação é exatamente você ter o quê? Você ter o domínio da linguagem daquela área da ciência, já razoavelmente, não tem ainda totalmente, mas já tem razoável. E aí, quando fala um instituto jurídico, você não estranha, certo? Os conceitos básicos e uma ideia, se você não sabe o conceito assim, olha, e você não tem ainda o conhecimento suficiente para dar o conceito, mas você tem uma ideia, pelo menos, olha, você não está sabendo ainda completo. Você dá o conceito, pergunta o que é. Olha, eu pergunto para vocês o que é direito. Vocês estão fazendo, já terminando o curso. O que é direito? Se vocês me responderem, eu já estou. Se vocês imediatamente me responderem, eu já estou dizendo, olha como você não sabe nada de direito.
porque você não me perguntou qual o sentido que eu estou perguntando que é direito. E a palavra direito, você tem N definições do direito com total e absoluta diferença entre uma e outra. Olha aí. Então, a primeira coisa quando alguém disser o que é direito, você diga em qual sentido você quer que diga. Aí o cara, você não está sabendo não. É melhor você receber a pecha de quem não sabe do que responder imediatamente. Ele vai dizer, aí você vai dar um conceito de direito dentro de uma determinada concepção e talvez não seja a concepção que ele queria, ele vai dizer, eu acho que direito não é isso não. Ou essa pessoa terminou o direito e disse que direito era isso. Quando você deu uma ideia, ele tinha outra ou queria saber outra. Olha aí. Então, olha como as coisas são interessantes, certo? É preciso se ter cuidado. Então, nós vamos estudar. O que a gente precisa? Ter ideias quanto aos conceitos básicos, a classificação das coisas dos institutos jurídicos, para poder a gente ter o domínio, conhecer, saber. Quando se fala pressupostos processuais, por exemplo, aí nós temos pressupostos subjetivos, pressupostos objetivos, pressupostos no aspecto intrínseco, pressupostos no aspecto extrínsecos. Olha aí a gente já passa uma ideia de que é um grande conhecedor da matéria. E características. Aí eu pergunto, quais são, o que são pressupostos objetivos, o que são pressupostos subjetivos? Quais as características desses pressupostos? Como é que se diferencia um do outro, etc, etc, etc. Olha aí. Então, isso é o que se deve saber no chamado curso da universidade, na chamada graduação, no nível de graduação. É isso, minha gente. Ninguém vai além disso, não dá. A universidade, curso de direito em 5 anos, imagine 5 anos para você saber direito. Coitado. Coitado do direito, eu digo. Não é coitado de você, não, é coitado do direito. Pobre do direito, você dizer que estudou 5 anos na faculdade, sabe direito. Coitado do direito. Não, tá longe. Você agora, se quiser saber um pouco mais de parte desses, do que você viu em 5 anos, aí você tem que estudar mais 5. Muito, mais ou menos as 12 horas que eu falei. É. Mas não, vocês querem, termina o curso, aí já acha que já pode ser ministro, já pode ser isso, pode ser aquilo, já pode ser juiz, já quer passar no concurso, quando não passa, se frustra demais, os pais dizem que você não estudou direito, aquela confusão danada. Meu Deus, um vai estudar, 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 porque direito é uma área da ciência, da chamada ciência de conhecimento. Toda ciência de conhecimento, você só se torna um grande conhecedor dela com o tempo. E estudando muito. Com o tempo e estudando muito. Não tem um jurista feito com 20 anos. Pode ser um gênio. Tem gênios que se formam em direito com 15 anos, 20. Tem uns gênios aí, um ou dois no mundo. Acontece que ele tem uma habilidade de ter rapidez na compreensão das coisas e se forma com 15, 17, 18 anos, sei lá. Mas ele não tem conhecimento suficiente. Ele tem uma habilidade para adquirir o conhecimento com a rapidez maior do que os outros, só. Não passa disso. É diferente de uma área de inteligência ou das áreas técnicas, que você tem uma forma matemática que, desde que ela foi criada, é aquela forma matemática. Não muda. Só que o direito é uma ciência de interpretação e é uma ciência social que modifica-se todo dia. Vejam como é interessante. Então, as coisas são muito diferentes. Você tem que tem que estudar muito, viver se atualizando,
e acompanhando as alterações, modificações, etc, etc. Você terminar o curso de Direito, você passar 6 meses sem pegar em nada, nossa, quando você for pegar, nossa, está tudo enferrujado, os livros, os assuntos, os temas, não se casa mais nada. Aí você vê um julgado, nossa, eu aprendi uma coisa, isso aqui é outra. Isso fora a questão das divergências que tem ainda de interpretação sobre o caso. Não é? Então, é preciso, minha gente, isso. Então, como é uma ciência de conhecimento, você tem que conhecer, você tem que se debruçar sobre ela, você tem que ler muito, gostar de ler muito, certo? E ter o domínio da linguagem, dos conceitos, das classificações, das características, das coisas. Nós vamos estudar muito isso, para poder facilitar o estudo que eu vou fazer, seja daquilo que eu já vi, seja daquilo que surge. Porque quando eu saio da faculdade, quando você sai da faculdade, no outro dia sai uma lei nova sobre um assunto tanto do que você viu na faculdade ou daquilo que você não viu na faculdade. Como é que você vai fazer a interpretação, a compreensão? É você sozinho agora, não é mais outra pessoa que vai fazer. Você pode até dizer, bom, vou comprar um livro para saber aqui os conceitos básicos dessa matéria. Por exemplo, é sobre questão das novas modalidades do direito em matéria da, como é, dos novos, das novas técnicas eletrônicas, isso, aquilo outro. Aí, alguns conceitos básicos, eu não sei, o livro vai ajudar. O livro vai ajudar naqueles conceitos básicos para você entender. Mas a interpretação da norma é você quem vai ter que fazer sozinho. Com essas técnicas, o livro é bom para você saber o conceito, a classificação. Ah, quer dizer que tal coisa é isso? Aí você descobre. Aí, quando você vai fazer a leitura da norma, que tem aquela palavra, aí você sabe que aquela palavra tem aquela série de significados, é dividido nisso, daquilo outro. Como eu falei aí, por exemplo, a expressão direito, a palavra direito. Certo? Então, é preciso que você saiba disso. Por exemplo, eu vou dar aqui um exemplo. Olha, a palavra princípio. Princípio, você veja princípio. Eu vou dar aqui só para vocês terem uma ideia como a coisa é tão rica. Eu vou dar 3 ideias de princípio, que, aliás, são ideias básicas que a gente vai ter que trabalhar exatamente em cima dessas ideias que eu já vou passar aqui para vocês. Olha, princípios foi utilizado na década de 60 para trás, ou na década de 70 para trás, o seguinte, como denominações de livros. Se você pegar, por exemplo, na PUC São Paulo, Oswaldo Bandeira de Mello, pai de Celso Antônio Bandeira de Mello, foi quem criou a cadeira de Direito Administrativo, foi o primeiro professor e tal. E ele se propôs a escrever uma obra sobre Direito Administrativo. Ele se propôs a escrever 3 volumes, mas escreveu 2, quase que terminava a obra, mas faleceu e deixou só 2 volumes. Esses 2 volumes são bem de grande espessura, são livros assim, nessa espessura. A denominação do livro, Princípios de Direito Administrativo. Princípio de Direito. Aí a gente olhando hoje, aí você chega assim, pega e diz: nossa, que beleza, eu agora vou saber tudo de princípio de direito administrativo. Aí lê os 2 volumes, não encontra nada sobre explicação de princípio. Mas o que é que você encontra? Você encontra contrato administrativo, isso, aquilo, todos os pontos de direito administrativo que tem num curso de direito administrativo, você vai encontrar lá. Nada desse livro com a denominação de princípio tem nada a ver. Não tem a ver. É porque princípio era utilizado como você principiar sobre ingressar, iniciar o ingresso de conhecimento sobre determinado ramo da ciência, e no caso do direito administrativo. Então, o princípio do direito administrativo era você ter as lições elementares do direito administrativo, dos institutos de direito administrativo. Isso era princípio, o sentido de princípio aí. Depois, o filho, que é Celso Antônio Bandeira de Mello, se você pegar lá o curso de direito administrativo dele, vocês já pagaram.
Direito administrativo é um ramo de direito que nós vamos precisar muito aqui em processo coletivo, minha gente. É talvez um ramo de direito que mais se utiliza em processo coletivo. Você pega lá Celso Antônio Bandeira de Mello em curso de Direito Administrativo. Curso de Direito Administrativo tem um capítulo lá sobre princípios. Aí sim, ele está falando sobre princípio, agora no outro sentido. Que é princípio como o quê? Princípio como sendo a base, o lastro, a pilastra, a estrutura do ordenamento jurídico, que serve para estruturar o ordenamento jurídico. Toda norma, toda regra é calcada numa base principiológica. Nossa, eu vou falar muito isso aqui. Né? Então, aí é a utilização da palavra princípio no sentido em segundo plano, certo? E que ela é muito utilizada ainda dessa forma. E tem uma terceira forma de ver o que é princípio. Princípio hoje como o quê? Princípio como norma, como regra. Olha aí. Aí nós vamos buscar isso lá em Dworkin. Vamos buscar quem? Em Dworkin, na obra dele, O Direito em Série. Né? E vamos buscar lá em Alexis, na Teoria Geral dos Direitos, Teoria dos Direitos Humanos, onde você tem um capítulo tendo princípio com esse sentido, sentido de norma. Então, é preciso que o professor, quando falar, sempre explique em que sentido ele está falando princípio. Né? Por exemplo, Celso Antônio Bandeira de Mello não aceita princípios no terceiro sentido. Ele diz que não utiliza a palavra princípio no terceiro sentido. Um autor aqui, que eu não me recordo agora o nome dele, deixa eu ver aqui se tem. Não. Não é Juarez, é outro autor que eu esqueci agora. Ele só usa a palavra princípio no terceiro sentido, e ele diz que não vê princípio como outra forma. Mas, então, quando você estiver lendo um livro, é preciso que você esteja sabendo, quando o autor falar sobre princípio, dentro do contexto em que ele está falando, qual é o sentido de princípio que ele está utilizando. Porque se não tiver, você fica procurando. Lógico que quando a gente já tem o domínio da matéria, a gente vai. Quando a gente não tem o domínio da matéria, também está lendo aquilo, não está sabendo o que ele está dizendo, não está entendendo. Do jeito que não se entende uma norma jurídica, também não se entende um texto de doutrina também não, viu, minha gente? Também não se entende a leitura de um acórdão e assim por diante, de uma sentença, de uma decisão judicial, não se entende. Só se entende quando a gente tem o domínio daquela matéria. Certo? Que adianta você assistir uma sessão do Supremo Tribunal Federal e dizer vamos modular os efeitos sob o aspecto do tempo, sob o aspecto do objeto, sob o aspecto do sujeito a que é destinatário. Aí você diz assim, que danado esse povo está falando? Se você não tiver ideia do que significa isso, eles estão falando lá, você não está entendendo absolutamente nada do que eles estão dizendo. Certo? Então, nós aqui, por exemplo, vamos trabalhar esse assunto, e aí fica muito diferente você assistir uma sessão do Supremo não sabendo disso, e depois assistir uma sessão sabendo disso. Aí você, agora eu estou sabendo o que ele está dizendo, o que ele está querendo dizer, o que ele está explicando. Nós só vamos compreender desse jeito. Tá certo, minha gente? Então, essa é uma forma, uma visão que a gente tem de como é que nós vamos trabalhar aqui. Tá certo? Dentro de uma visão dogmática e de uma visão analítica do direito. Pegando a norma como dogma, agora dogma que é interpretado. Né? Tem que haver a interpretação. Interpretação aí buscando a compreensão, buscando se saber o significado, o que é que a norma está transmitindo. Certo? Bom, esse é um ponto muito importante para a gente trabalhar. Aí, num terceiro momento, tem uma bibliografia, tá certo?
professor, uma bibliografia sobre esse tema. Bom, eu indico, está aí no roteiro, uma bibliografia tem, sei lá, 20, 30 e tantos livros aí indicados. Esses livros são mais ou menos livros, a maioria, talvez, livros clássicos, muito voltados. Procurei muitos ainda voltados para uma teoria geral do processo coletivo ou de assuntos bem mais genéricos que explicassem mais a teoria geral do processo coletivo. Esses livros, a maioria, 90, 80%, mais de 80%, não são encontráveis comercialmente, porque nós temos uma questão de dificuldade de bibliografia nessa matéria. Nós não temos, diferentemente do outro processo comum, você tem os custos de processo civil, e todo semestre eles são renovados, todo semestre ou todo ano, as edições. Em matéria de processo coletivo, não tem isso. Exatamente por quê? Porque as faculdades não têm o curso de processo coletivo. Os autores não se propõem a escrever cursos de processo coletivo que não vai vender, como vende do outro. Então tem uma parte comercial aí que prejudica demais. São poucos autores que têm, dos seus cursos de processo, inclui um volume de processo coletivo. Né? Você tem Luiz Guilherme Marinoni, que se preocupa, tem uma parte da teoria geral e tem muita coisa que escreve sobre processo coletivo. Aí você tem Freddy Didier, que o quarto volume do curso de direito dele, de processo dele, é exatamente sobre processo coletivo, tá certo? Então, esse daí são livros mais recentes, atualizados. Essa parte da teoria geral do processo coletivo é uma parte que não tem modificação nos tempos, né? Não altera. A parte de uma teoria geral do processo, aliás, a teoria geral do processo individual, praticamente a base do livro de Ada Pellegrini e de outros livros de teoria geral do processo é a mesma que eu estudei lá. Quase. Pouca coisa modificou na parte de teoria geral do processo. Aqui também na parte de teoria geral aqui para o processo coletivo é a mesma coisa. Não tem muitas novidades. Agora, o que existe é uma visão panorâmica de toda a matéria que vai mudando, porque nós temos, por exemplo, quando eu comecei a dar essa matéria, nós só tínhamos a ação civil pública, ação popular, nós não tínhamos mandado de segurança coletiva, que veio na Constituição e só veio regulamentado, não tinha mandado nenhum, não tinha mandado de segurança coletiva, não tinha mandado ação de improbidade administrativa, não tinha ação de... quando eu vim conhecer essa matéria, não tinha ação de anticorrupção das empresas, não tinha quase nada. Controle de constitucionalidade não era regulamentado, só veio uma série de coisas. Quando eu comecei a trabalhar essa matéria. E já ensino aí, eu sei lá, há quase uns 20 anos por aí, essa matéria, e desses 20 anos, logicamente, que enriqueceu bastante. E aí nós temos uma base boa hoje, né? uma base ou pelo menos horizontalmente, uma grande quantidade de institutos que nos ajuda a raciocinar as coisas. Né? E aí nós vamos ver esses institutos jurídicos aqui. Então, essa bibliografia aí é uma bibliografia clássica, uma bibliografia para vocês entenderem o que é o direito coletivo. Agora, um outro livro aí que é muito importante em termos de... um livro que está também sempre atualizando, é o Código do Consumidor comentado pelos autores do anteprojeto, que aí é Ada Pellegrini, outros, Kazuo Watanabe e outros tantos, que trabalharam o anteprojeto do Código do Consumidor. E aí eles depois comentaram e deixaram lá, Código do Consumidor comentado pelos autores do anteprojeto, e deixaram esse tempo todo, né, com essa visão, com essa perspectiva, certo? E com essa, vamos dizer assim, essa propagandazinha aí, né? De autores do anteprojeto. Aí esse daí tem. Agora, tanto faz você ter a primeira edição como a última edição, na parte processual. Na parte processual. Porque os capítulos escritos são os mesmos, não alteram nada. Quem escreveu mais nessa parte foi Ada Pellegrini. De novo, e Kazuo Watanabe, que escreveram mais nessa parte. Porque é o seguinte, o Código do Consumidor ele se divide em 3 títulos
Um título é a parte do direito do consumidor, direito material, certo? De direito do consumidor propriamente dito. O segundo título é a parte do direito penal, em matéria de consumo. E o terceiro título é o processo civil na defesa do direito do consumidor, seja ele individual ou coletivo. Esse título ele está posto lá no artigo 85, ou 81 a 104, 105 por ali, certo? Então, ele está ali do artigo 81 a 104, mais ou menos, mais concentrado nesses artigos, tá certo? Então, nesse título é que nós temos uma parte rica que nós vamos trabalhar muito, nós vamos estudar essa parte da teoria geral do processo coletivo, quase toda do Código do Consumidor, nesses artigos. Por exemplo, o artigo 81 é exatamente no parágrafo 1 que é a definição do que é o direito coletivo. No artigo 82, a questão da legitimidade. Né? O artigo 103, a questão da coisa julgada, os efeitos da sentença, né? A forma de execução, lá nos artigos 96, 94, 95 ali, a 100 e por aí afora. E nós vamos ter que trabalhar esses artigos em determinados temas que nós vamos trabalhar aqui, tá certo? Então, minha gente, essa bibliografia, quem tiver acesso a livros que estão aí nessa bibliografia, é bom, ótimo, tá, beleza. Agora, você pode se valer tanto de trabalhos do Google da vida, a maior biblioteca hoje, né? Do Google da vida, e eu vou também, na medida que a gente vai falando, vou falando de muitas obras, trabalhos e temas. E tem muito. E aí quando você viu um livro sobre ação civil pública, sobre ação popular, mandado de segurança coletivo, ação de improbidade administrativa, esses livros isolados de cada um desses assuntos isoladamente, eles são importantes para se compreender a matéria também. Então, quando chega na parte das ações em espécie, aí nós temos aí uma riqueza muito grande de livros. Agora, não dá para todo mundo ter, né? Porque se você comprar um livro de cada ação, imagina. Não tem, não vamos ter esse acesso. Essa é a segunda parte. Está na segunda parte, que é da unidade 2. A unidade 1 vai ser destinada ao estudo e avaliação, a primeira avaliação é sobre a unidade 1. Na unidade 2, nós vamos trabalhar, vamos estudar e vamos fazer as avaliações com base na unidade 2, avaliação 2 e avaliação 3, tá certo? Então, um outro detalhe. Quanto a nossa metodologia de ensino, de prova, como é que vai ser, professor? Bom, nós estamos nessa fase, minha gente, de aulas virtuais, tudo. No semestre passado, eu trabalhei minha aula virtual como se fosse presencial. Todas as aulas de forma presencial, gravava as aulas, deixava para a turma. E agora, eu quero fazer uma experiência para a gente ver se melhora, tudo, para não ficar cansativo, aquele negócio que eu não vejo ninguém nas aulas, não sei nem. Ainda bem que a monitor, a monitora que está, pelo menos liga aqui e acolá, né? Quando eu dizia antes, né? Para poder eu saber se tem gente aí. Oi, tem gente aí. E aí eu estou vendo que Robério está assistindo. Eu vou cobrar, viu, Robério? Vou cobrar depois. Cadê Robério? Não apareceu ainda. Quem aparece também é cobrado. Pois bem, minha gente, eu vou ver, vamos fazer uma experiência. Como eu já tenho, as aulas já estão todas gravadas. Então eu vou fazer o seguinte, como eu tenho todas as aulas gravadas, né? E nós tivemos no semestre passado
foi muito bom para gravar as aulas, para guardar essas aulas. Elas são acessíveis no YouTube. Eu tenho lá um YouTube, eu acho que não sei o endereço do YouTube, você bota depois aí, viu, Twitter Tanaga, para o pessoal ter acesso, se quiser ter acesso. Mas nós vamos colocar a aula no Cigar, aceita lá, e Eu no acho que é grupo da melhor no gente, WhatsApp. no WhatsApp também. Olha, sim, aí esse grupo, eu queria explicar isso. Nós vamos ter canais, esse grupo que nós formamos é mais um canal que eu gostaria de ter. Olha aí o endereço aí do YouTube, né? É mais um canal para a gente ter mais rapidez na comunicação, porque o, o WhatsApp hoje vamos chamar assim, a plataforma que mais rapidez de comunicação a gente consegue se comunicar e obter, não é? Essa comunicação. Aí ter um grupo é muito importante de cada turma, né? Um grupo para a turma da noite, um grupo para a turma da Professor, manhã. só pedindo licença para lembrar o pessoal, porque quando eu mandei ontem a mensagem no Cigar, eu colei para o pessoal da noite o link do grupo da manhã. Eu me confundi. Aí eu já mandei, a maioria eu acho que já acessou, mas se por acaso ainda tiver alguém que está no grupo da Na manhã, manhã migrar para o da noite. pode sair do grupo da manhã e vir para o da E o noite. link está no Cigar também. No da noite tem notícia, no da manhã não tem, não. Agora, lá no grupo da manhã, eu digo: olha, o da manhã tem notícia, o da noite não tem, não. Mas é porque tem notícia de cada turma, claro, né, minha gente? Não tem da outra. Olha como as frases são interessantes, viu? Aí eu digo: olha, esse grupo aqui tem notícia, aquele outro não tem, não. Mas ele está certo e está errado. Tem notícia, mas não tem. As notícias não diz respeito a você, diz respeito ao outro grupo. Estão vendo como são as coisas? A colocação da linguagem, a compreensão das coisas. O direito tem tudo isso. Trabalha com esse jogozinho aí, certo? Pois bem, minha gente, nós vamos ter aí a comunicação. As coisas oficiais que saírem, a gente bota também lá no SIGA, certo? Tudo passa por lá, as provas passam por lá, tudo passa por lá. E temos o Zap para a gente ter essa comunicação mais rápida. Manda aí o, o link da aula e tal. Aí no grupo do Zap é mais rápido, mais fácil. A gente está ali acompanhando simultaneamente, não tem esse negócio de abrir um cigarro da vida, mas é uma burocracia infernal. Então, nós temos esses canais de comunicação e ainda o canal de comunicação, que é a plataforma do YouTube aí para as aulas que estão gravadas, quem quiser assistir. Agora, nós vamos distribuindo as aulas na sequência. Antes da aula futura, distribuída a aula que vai ser dada naquela. Vamos trabalhar, por exemplo, hoje nós temos aqui a turma da noite, a aula na segunda noite e na quinta-feira à noite, né? Segundas e quintas. Então, na segunda-feira para a quinta-feira, ou na terça-feira, a gente já disponibiliza a aula da quinta-feira, e se for diferente da segunda, a gente disponibiliza, sei lá, no meio da semana, na quinta-feira, na quarta ou quinta-feira, já disponibiliza, sem prejuízo de qualquer um ter acesso lá ao, ao, ao YouTube, certo? Onde tem todas as aulas lá do semestre já, certo? Por quê? Porque eu quero aproveitar essa aula síncrona para melhor explicar a outra aula, a matéria que foi dada naquela aula, e vocês terem tido oportunidade de ir lá, conferir a aula e terem condições de fazer uma pergunta, porque durante a aula ninguém pergunta, ninguém sabe. Por quê? Fica difícil, a pergunta só surge quando a gente já está entendendo um assunto. Só se faz pergunta daquilo que se entende. Se você não está tomando conhecimento, está tendo contato naquele primeiro momento, fica realmente, às vezes, difícil. Apenas
Às vezes, professor, explica isso daí de novo, que eu não entendi. No máximo surge um problema desse assim. E pode também ficarem à vontade nas aulas síncronas. Então, eu vou distribuir as aulas antecipadamente para poder dar essa oportunidade de facilitar. E quando for na aula síncrona, nós temos condições de explicar a aula, os institutos, e vocês perguntarem, vocês tirarem dúvida, e vocês questionarem, dizer, professor, isso daqui eu não entendi também, pode dizer que não entendeu, e assim por diante. Ou seja, a gente comentar mais a aula do que dar a aula, explicar a aula em si. Por quê? Porque é aquilo, eu quero que nós aproveitemos o máximo possível essa ideia que eu estou passando, de dizer que a ciência do direito é preciso se conhecer, é preciso se ter contato. Eu quero passar mais informação para vocês, tá certo? Nós vamos fazendo a experiência, vamos testando, ver se dá certo. Se der certo, a gente vai até o fim desse jeito. Se não der, as aulas ficam síncronas e a gente discute na hora e também com acesso à aula gravada. Isso não tem nesse período agora nós temos essa vantagem. Minha gente, ter a aula gravada, né? Eu acho que isso é uma coisa muito importante que deve ficar. Não sei como é que vai ser de gravado depois isso daí, mas quando for presencial, mas é muito importante a aula estar gravada. Eu acho. Eu toda a vida permiti que meus alunos gravassem minhas aulas, a vida inteira. Quem quiser gravar minhas aulas, eu dizia na aula presencial. Quem quiser gravar aí, pode gravar. Gravador, telefone, microfone, o que vocês quiserem botar aí, pode botar. Eu estou dando aula, não faço restrição nenhuma. Se eu estou dando aula para uma turma, essa turma pode levar a aula gravada na cabeça ou gravada num aparelho qualquer. Eu nunca fiz restrição. E agora eu estou vendo como é importante, porque você fica com aquela aula e tem essa oportunidade. E eu já vou agora modificar, já vou antecipar, como as aulas já estão gravadas, é a mesma coisa que eu vou falar, então eu já vou colocar de uma outra forma, antecipando a aula que eu vou dar, que é para você já ter contato. E a gente depois ter. Quando eu marcar, olha, se a coisa fluir de bom grado, pode ser que tenha dia que eu nem dê a aula síncrona. Dias que eu não vou dar aula síncrona, possivelmente. Certo? E deixo um dia para a semana, ou de 2 semanas, para dar um dia explicando aquela aula, ou 2 ou 3 aulas que eu tiver adiantado, que eu não tiver comentado ainda. Entenderam aí como é interessante? Vamos ver. Por quê? Eu tenho o método de avaliação. Meu método de avaliação é muito diferente. Isso foi uma coisa que eu captei na época que eu era estudante. Uma das coisas que eu era mais revoltado dentro da universidade, num curso de direito, que eu cheguei na universidade, eu já sabia o que era o direito na prática, certo? Porque eu trabalhava em cartórios judiciais. Cartórios judiciais chamava-se o que hoje são as secretarias dos juízes, dos tribunais, etc. Naquele tempo era cartório, até no tribunal era cartório. Tudo era cartório, certo? E o que hoje é o secretário era o escrivão. Tinha o escrivão titular e substituto. Eu fui escrivão substituto. Quando eu entrei na faculdade, já tinha sido. Eu era ainda do cartório, e depois, um ano depois, ou menos de 2 anos depois, eu fui para a Justiça Federal como funcionário num concurso que fiz, fui para a Justiça. Aí sim, lá na Justiça não era cartório, era secretaria. A Justiça Federal já era estruturada nesse modelo que é hoje atual, mas eu vinha da Justiça Estadual de cartório. Então, eu já sabia como era. Eu ficava abismado, eu ficava impactado com a prova no curso de Direito. Você não podia usar o código.
você tinha que se sentar noutra cadeira diferente, você tinha... Eu ficava assim, meu Deus do céu, como é que vai ser na vida? Eu vou fazer uma petição, eu tenho que me recolher num local que sem, não posso ter livro, não posso ter código, não posso ter nada para fazer uma petição, para fazer um recurso, para fazer uma contestação, para fazer uma defesa, não vou poder utilizar nada. Então, eu via que a prática de como as coisas aconteciam era uma, e o ensino era como se eu estivesse estudando física, química, matemática, com fórmulas decoradas, e eu fosse desenvolver aquela forma. Meu Deus do céu, não acredito. Pois minha prova, aí eu dizia, posso até ser castigado um dia, se eu for professor, eu não sabia, não queria ser professor. Se eu for professor, uma coisa que eu não faço nunca na minha vida, a universidade pode me botar para fora. Se ela quiser botar, pode botar. Hoje, eu estou com 28 anos na universidade. Disse assim, bah, você está fazendo desse jeito, então eu vou botar para fora. Pode botar. Pode botar. Isso não existe, minha Nossa Senhora. Isso não é metodologia para o direito. Direito, você vai fazer uma peça, você precisa de livro, você precisa de código, você precisa de comentário, você precisa de jurisprudência, você precisa de tudo. Como é que na hora que eu vou fazer a peça, que é um trabalho, uma prova, eu não posso utilizar nada disso? Ah, não. Aí eu dizia, eu vou fazer. Aí, o que, que eu faço? Minha prova é feita a partir do primeiro dia. Minha prova vai ser sobre, olha, quem quiser copiar aí, veja, o primeiro dia de aula, eu estou dizendo qual vai ser a prova. A prova vai falar sobre o objeto da ação coletiva e os sujeitos da ação coletiva. No resumo é desse, agora, por enquanto, tá certo? O resumo é esse. Vamos falar sobre o objeto e os sujeitos no processo coletivo, que é o que eu vou dar, certo? Agora, você não tem condições de fazer agora. Eu não dei nada ainda da matéria, não é? Mas já estou dizendo como é a prova. E eu, em um determinado momento, eu marco um dia. Olha, vocês me entreguem a prova um dia tal. Um trabalho sobre isso. Quem quiser ir fazendo agora, a partir da próxima aula que for dando a matéria, pode ir fazendo a prova. É isso que eu quero. Que você conheça, saiba, tenha contato e domínio, porque só se tem domínio de uma matéria de conhecimento conhecendo, repetindo, vendo, fazendo uma, duas, três, cinco, 10 vezes. O direito é assim. Agora, essas porcarias de concurso da vida, concurso de direito, minha gente, é a coisa mais besta que existe. Tanto é besta que na minha vida eu exerci 4 concursos, existem minhas carreiras na minha vida, minhas coisas, minha atividade na minha vida. Foi através de concurso, todos eles eu passei, foi no primeiro logo. E muito bem, obrigado. Por quê? Coisa mais simples do mundo é passar no concurso. Passar no concurso. Agora, difícil é você estudar para aprender e saber, no dia do concurso, fazer tudo. Essa parte é que é difícil. Isso daí não se faz nem com 30, nem com 60, nem com 90, nem com 6 meses antes do concurso, não. Isso são anos. Você tem que começar a estudar logo os 5 anos da faculdade, muito. Depois mais 2, 3, 4, 5. É, assim. Agora, aí tem que estudar muito o tempo todo. No dia que você for fazer o concurso. Então, na minha vida, quando eu cheguei na faculdade no primeiro ano, logo que entrei no segundo ano, houve um concurso para a Justiça Federal, eu fiz, passei em terceiro lugar. E caía direito, caía tudo de direito, eu não estava entrando na faculdade e já fiz, tirei terceiro lugar. No começo do ano eu fiz o curso, quando foi no meio do ano já estava sendo chamado para... Nem esperava nem ir trabalhar em Justiça Federal, e já fui trabalhar na Justiça Federal. No primeiro concurso da minha vida, minha primeira atividade concursada. Antes eu tinha sido de cartório, cartório não tinha concurso, tinha nada. Esse daí foi por indicação realmente aí de pessoa conhecida, de parente e tal. Aí foi diferente, certo? Mas, assim, eu comecei também dentro de cartório,
limpando os birôs, ajeitando as coisas ali, fui desenvolvendo, fazendo o curso de datilografia e pronto, eu me tornei um bicho-papão dentro dos cartórios, que eu tinha um diploma de datilografia, meu amigo. Sabia lá, você queira saber o que é isso, não? Era melhor do que um diploma é, do Instituto Rio Branco, não dá nem para comparar um diploma de datilógrafo daquela época para ser um diplomata pelo Instituto Rio Branco. Isso daí é uma insignificância. Então, isso daí foi o que me deu mais é, é, credibilidade no cartório. Bom, aí fui para concurso. Quando eu terminei o curso de Direito, fiz um concurso, aí fiz um concurso para promotor, passei em 8º lugar, dizia na época, você é um maluco fazer esse concurso, é tudo de carta marcada. Eu digo, tem umas cartas marcadas, mas tem uns que tem que estudar, eles vão ter que engolir a prova do que eu fizer. E aí eu passei em 8º lugar, eu digo, olha, tem mais gente aí que passou depois de mim, indicado. Mas eu passei, porque eu estudei a matéria, eu sei, e essa porcaria eu faço, tudinho. Pronto. Aí o terceiro foi de juiz federal. Passei em todo o Brasil, em 8º lugar também. Em todo o Brasil. E eu era, na época, considerado um dos mais novos. Eu era dos 5 juízes federais do concurso mais novo. Para a época, com 30 e tantos anos. Para vocês terem uma ideia. Era o mais novo. E passei em 8º lugar em todo o Brasil, que o concurso era nacional ainda na época. Daqui do Rio Grande do Norte, tendo me formado na Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Agora, você não quer saber as pessoas que passaram nesse concurso comigo. Nomes nacionais, procuradores de república. Sacha Calmon Navarro Coelho. Você já ouviu falar muito dele, que é um tributarista, que tem mais de 100 livros e trabalhos, e 200 ou 300 trabalhos escritos. Ele já era citado no Supremo na época. Ele tirou 8, 9, sei lá, na redação, que foi direito tributário, eu tirei 8,5. Ele foi o número 1 e eu fui o número 2. Entendeu? Então, quando você sabe, concurso é muito simples, minha gente. É você estudar a matéria. E ele foi reprovado na prova de conhecimentos gerais, na primeiro provão. Eu tinha estudado mais, passei logo na primeira. Ele só passou e atingiu o número mínimo porque ele recorreu de 2 ou 3 questões e 1 ou 2 foi considerado o recurso dele. Aí ele, por causa de 1/10 ou 2/10 que faltava, ele passou. E eu tinha passado já. Ele conhecia muito direito tributário, mas não tinha uma visão geral. Eu já tinha. Como eu me preparei para o concurso, me preparei para o concurso, estudei a matéria de uma forma geral no primeiro momento, então eu estava melhor do que ele para o concurso nessa primeira prova. No segundo, eu, logicamente, quando caiu o tributário, lógico, eu digo, não dá nem para comparar. Mas ele foi a primeira nota, eu fui a segunda do Brasil. Vocês estão vendo? Não tem segredo. E o quarto foi para ser professor da universidade. Na época tinha 3 vagas, eu passei em segundo lugar. Marcelo Navarro passou em primeiro, eu em segundo, volto para terceiro. Nós 3 entramos tudo. E nós passamos, na realidade, nessa sequência, por questão de títulos. Marcelo Navarro já tinha o doutorado na época, e eu e Walter, nós não tínhamos nem o mestrado. E Walter era muito mais novo do que eu, tinha menos títulos. Não é porque eu era melhor do que ele. Nós 3, nas provas que nós fizemos, nós tiramos praticamente, as diferenças foram de décimos as nossas provas. De décimos. E o professor que veio de fora ficou impressionado. Disse, como é que pode esses 3 aqui que passaram, as notas, quando um tirava 8,1, o outro tirava 8, o outro tirava 8,2, 8,3, 8,5, eram as diferenças assim, de décimos. Entenderam como são as coisas? Pronto, foram os concursos que eu fiz na vida, passei em todos e o que eu exerci de atividade na vida. Coisa mais simples do mundo, passar no concurso. Agora, para poder passar aí, não foi simples o preparo. O preparo que é doloroso. O concurso de juiz federal, eu passei 2 anos praticamente sem ver o sol. No final de semana, eu estudava 12, 14 horas por dia. Porque na semana eu trabalhava.
E ainda assim estudava de 4 a 6 horas por dia, até de madrugada. Acordava para ir trabalhar e depois, no final de semana, eu tinha que estudar 12, 14 horas para poder dar uma média aí de umas 6 horas por dia durante 2 anos. Aí é dolorido. Agora, podia vir um concurso de juiz federal, de procurador de república, de procurador de estado, de advogado da União, do que viesse, eu passava. Qualquer um. Eu quis juiz federal, mas ter sido outro qualquer, eu tinha passado. Não tem dificuldade, não. Estudei o programa, acabou-se. Estudou o programa, acabou-se. Agora é estudar o programa. E outra coisa, todos os livros que tinha de direito sobre a matéria na época, no Brasil, todos eu comprei. Todos eu estudei. E repetidas vezes. Livros, mais ou menos assim. Eu lia como se estava lendo um romance, como estava lendo Caras da Vida. Eu terminei o concurso, podia me perguntar qualquer coisa de direito que eu dizia na hora. Entendeu? Estudei. Eu tenho que estudar. É isso. Pronto. E não tem outro segredo, não. Porque direito é isso, é estudar, é aperfeiçoar e é tendo contato. É se debruçando em cima da coisa. Se não for assim, minha gente, não vai ser fácil a vida. É só isso. É só isso. O segredo é esse. Certo? Então, são 3 requisitos para você passar em qualquer concurso e você ser o que você quiser. Primeiro, estudar. Segundo, estudar muito. Terceiro, não parar de estudar. São esses 3 requisitos. Simples assim. Simples assim. Primeiro, estudar. Segundo, estudar muito. Terceiro, não parar de estudar. Pronto. Você será o que você quiser na vida. Eu fui essas coisas porque quis isso daí. Podia ter sido qualquer outra da área de direito, de qualquer área. Pronto. Simples assim. Besteira. Certo? Para vocês terem uma ideia como não é difícil. Não é difícil. Passar no concurso. Difícil é estudar e saber. Aí é outra coisa. Tá certo? Mas é por isso, porque você tem que aproveitar a habilitação que a universidade lhe dá, que é a habilitação para estudar. Aí você tem. Vou só dar um exemplo. Quando eu estava na faculdade, perguntei, caí na besteira de perguntar a um grande professor que eu tinha, qual era o melhor livro de direito civil. Comecei a gostar muito de direito civil. Aí ele disse, o melhor livro de direito civil, o melhor autor do Brasil, um dos autores, é Caio Mário da Silva. Eu disse, Caio Mário, Ave Maria, eu trabalhava em cartório ainda. Fiz o maior esforço, comprei a coleção do Caio Mário todo. E quando cheguei em casa, que eu assisti às aulas, que fui ler Caio Mário, não entendia bulhufas. Vala, minha Nossa Senhora, como é que um professor diz que um autor desse é bom? Não entendia nada. E aí, naquela época, os livros eram Silvio Rodrigues, Washington de Barros Monteiro, o livro de Direito Civil, dos cursos de Direito Civil. Aí tive que comprar agora Silvio Rodrigues de volume em volume, que ia dando por semestre. E Washington de Barros Monteiro, e quando peguei os 2 livros deles, Ave Maria, a coisa mais compreensível do mundo. E aí eu dizia, meu Deus do céu, e Caio Mário ficou lá guardado. Eu digo, e o sacrifício para eu comprar? Vocês não querem saber, as prestações, bem 50 prestações de R$ 5, de 10, não sei quantos, para pagar esse livro de Caio Mário. Aí depois o outro sacrifício para comprar o Washington de Barros e Silvio Rodrigues. De um em cada semestre, não quero saber. Aí eu deixei lá. Aí quando terminei o curso de Direito, aí eu vou estudar para o concurso juiz federal. 2 anos depois, comecei a estudar para o concurso. Estudei de promotor, e quando terminei o de promotor, comecei a estudar. Eu não parava de estudar. Eu comecei a estudar e voltei para peguei o programa de juiz federal e fui estudar. Disse, esse concurso ninguém passa. Eu disse, pronto, esse aqui é bom, porque eu vou fazer para eu saber como é. Uma prova difícil que a gente não saiba responder. Então, eu quero essa. Eu quero mais difícil, quero considerado mais difícil. Né? Eu quero esse. Fui. Aí comecei. Aí eu disse, bom, já que eu vou fazer o concurso mais difícil da vida, eu agora vou ter que olhar aqueles livros de Caio Mário, porque se eu continuar sem entender nada, eu acho que eu não vou nem fazer esse concurso. Meu amigo, quando eu peguei Caio Mário agora, já tinha terminado o curso de Direito,
Pense num livro fácil de entender. Eu dizia, vala-me Deus. Aí agora era uma facilidade de entender, compreendia tudo e comecei a descobrir que era o melhor livro e o melhor autor. Aí estudei para o concurso, estudei outros autores, mas ele era o carro-chefe. E agora eu tinha o domínio. Olha, por que é que eu não entendia ele na faculdade? Que eu não estava com conhecimento nem domínio de linguagem do nível e do estágio em que ele escreveu. Depois eu entendi, compreendi, eu já estava com o domínio da linguagem. E nem precisou fazer o concurso. Aliás, o livro serviu para o concurso. Tudo que caiu foi com base em Caio Mário, que eu fiz as coisas em direito civil. Era o melhor autor e era o melhor mesmo. Só que era no outro nível, no outro patamar. O professor só não tinha me explicado isso. Certo? Então, hoje, quando uma pessoa pergunta, eu sei dizer, não, calma. No curso de Direito, você começa com fulano. Depois, por exemplo, esse livro aqui de Paulo de Barro Carvalho, nossa, para o curso de Direito é muito complicado para você estudar, certo? Você tem que estudar. Aí você estuda, você compre 2 livros. Compre esse curso de Direito Tributário de Paulo Barros Carvalho. E compre curso de Direito Tributário daquele cearense, que é muito bom também, foi desembargador lá do Tribunal da Quinta Região, Machado, como é a coisa? Hugo Machado. Aí você pega os 2 livros e diz, poxa vida, por que é que um eu estou entendendo e outro eu não entendo nada? Os 2 estão escrevendo a mesma coisa. O mesmo ponto, o mesmo tema. Aí num você vai entender tudo, no outro você não vai entender nada. É uma questão do momento em que você está vivendo. Você tem que primeiro estudar naquele que você está entendendo, para você ter o domínio da linguagem, da matéria, e aí você vai aprender a parte do outro depois. E aí vai estudar pelo outro e vai achar, mas rapaz, eu estava estudando por aqui. É porque a gente estava naquele nível. A gente está naquele nível. É assim, minha gente, as coisas da vida. Bom, minha gente, aqui são algumas dicas, algumas ideias. Espero o primeiro contato que a gente está tendo e vamos enriquecendo isso. Aí eu quero exatamente que as aulas síncronas fiquem mais para essas informações, para essas coisas, porque o semestre passado foi muito bom, mas foi assim muito massificante. Eu tinha que dar a matéria toda e as aulas estão, eu penso que estão razoáveis lá, quando vocês assistirem aí, ela gravada, tão boa porque estão bem condensada com o conhecimento tudo sobre a matéria, tudo direitinho. Mas pouca, sem haver discussão, também ficou fácil, né, para eu dar a matéria. Mas ficou aquela coisa muito condensada. E eu gostaria de ter mais isso e a participação de vocês, que vocês tendo tido a aula, aí, logicamente, vão ter maior facilidade de fazer uma pergunta, de ter uma ideia, de, sei lá, de interagir um pouco. Tá bom assim, pessoal? Por hoje, essas informações. Quinta-feira a gente volta aí. Espero que vocês tenham assistido a aula que vai ser distribuída e que a gente comece a bater papo e vou em cima da matéria sobre discutir, informar sobre a matéria que está na aula, certo? Para melhor compreensão do tema daquilo que a gente vai falando. E completar aquilo que eu vi que na aula precisava de uma explicação melhor, e se vocês perguntarem, melhor ainda, porque dá a oportunidade de explicar, divergência que vocês tenham, de ponto de vista que viu do autor, tal, isso, aquilo, outro. Ótimo, é uma oportunidade ótima para a gente ir tirando todas essas dúvidas. Tá bom assim? Então a gente retornará quinta-feira, se Deus quiser. Boa noite para vocês todos. Um bom final de semana. Uma boa semana produtiva, rica em estudo. Pelo menos eu já tenho o que vocês estudaram. Se não tiver dos outros professores, aproveita a minha matéria. Aproveita a minha matéria, que já tem material aí. Já tem a aula, a próxima aula, que já tem uma série de conhecimentos a respeito desse assunto. Tá certo? E o que vocês quiserem mais perguntar, olha, pode perguntar na aula, pode perguntar
pelo grupo do Zap. Fiquem à vontade, pelo amor de Deus. Eu sou só mais um estudante aqui. Quando termina o semestre, é o seguinte: eu não sei se vocês ficam com algum conhecimento, alguma coisa. Eu só sei que eu enriqueço bastante meus conhecimentos. Eu ensino para aprender. Eu ensino para aprender, para aperfeiçoar. Porque cada vez que eu repito, esse ano vai ser 3 vezes a matéria. Mas, beleza, porque aí eu fico sabendo mais e vou descobrindo mais alguma coisa e a coisa vai enriquecendo. É assim que é o direito, viu, minha gente? Tá bom? Ufa, lá em cima da hora aí, passou, né?